Você acha que aprender inglês é difícil ou impossível? E se eu te dissesse que você pode começar a falar inglês do zero, sozinho, com apenas 30 minutos por dia? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer exatamente isso, especialmente se você nunca estudou inglês, nunca nem tentou. São apenas 3 passos para você atingir nível de conversação a partir do absoluto zero em apenas 4 meses. Não é difícil, mas exige disciplina. A disciplina é o preço do seu sonho e a constância é o único método que pode te levar à fluência. E nesse vídeo eu vou te dar o mapa com todos os atalhos para você sair do zero. Se você realmente quer falar inglês, é só você aplicar o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Guilherme Sobrinho, eu sou especialista em ajudar adultos brasileiros e brasileiras a sair do zero com foco em conversação, especialmente se você tem medinho de falar inglês. Já ajudei centenas de pessoas como você a aprender inglês de forma rápida e prática. E hoje eu vou te mostrar os 3 passos para você começar agora mesmo. Eu sei como é frustrante começar do zero, começar alguma coisa do zero, especialmente o inglês, e talvez você já tenha tentado decorar regras de gramática, assistir aulas intermináveis, ou talvez você foi uma pessoa que desistiu antes mesmo de dar o primeiro passo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, mas também sei o que realmente funciona, e não tem nada a ver com cursos tradicionais. Falar inglês não é uma matéria de escola, falar inglês é uma habilidade psicomotora. Então vamos para o que interessa? Os 3 passos para você poder atingir nível de conversação começando do absoluto zero são os seguintes. Primeiro, motivação. Por que você quer aprender inglês? Segundo, metodologia. Qual o passo a passo baseado na ciência que você precisa seguir? E 3, rotina. Inglês não é um miojo que fica pronto em 3 minutos, mas inglês também não é uma maratona. A construção da fluência depende da criação de hábito. Falar inglês é fruto de hábito. É um tijolinho por dia para você poder construir a sua fluência. Bora ver detalhadamente cada passo desses. O primeiro, a motivação. Como diria Nietzsche, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. É cientificamente comprovado que a motivação é um dos fatores mais importantes na aquisição de segunda língua. Mais importante até do que a idade. Esse artigo aqui, ele avaliou quais os fatores que determinam o sucesso na aquisição de segunda língua, tanto de crianças quanto de adultos. E pasme você, a motivação foi um dos fatores principais, ou seja, mais importante até do que a idade. Então aqui vem a pergunta mais importante de todas. Por que você quer aprender inglês? Para te ajudar a responder essa pergunta, você pode pensar no seguinte: o que mudaria na sua vida se você falasse inglês? Como você se sentiria se você tivesse o inglês dos seus sonhos? Que oportunidades você poderia aproveitar se você falasse inglês hoje? Que portas você seria capaz de abrir se você tivesse preparado ou preparada agora para falar inglês? Que vidas ao seu redor você impactaria e melhoraria ou inspiraria se você falasse inglês? Se você fosse conhecido ou conhecida como aquela pessoa que fala inglês? Eu vou listar aqui os principais motivadores que a maioria das pessoas tem, ou seja, os principais benefícios para você falar inglês, ok? Você precisa responder essa pergunta de um modo personalizado, de um modo pessoal e específico. Mas para te ajudar, eu vou listar aqui os principais benefícios. Número 1, quem fala inglês ganha de 63% a 118% a mais, dependendo da área de atuação. Ou seja, um aumento em média de 83%, segundo uma pesquisa da Cato. 2, quem aprende inglês, especialmente depois de adulto, fica mais inteligente. Por diversos motivos. Terceiro, aprender inglês depois de adulto pode retardar o envelhecimento cognitivo, ou seja, deixar tua mente afiada por muito mais tempo enquanto você envelhece. Quarto, falar inglês diminui a concorrência e aumenta a sua empregabilidade. Segundo uma pesquisa da Page Personnel, já em 2017, 60% das vagas de emprego pediam inglês fluente. Menos de 2% da população fala inglês. E 60% das vagas pedem inglês fluente. Quem fala inglês está nadando de braçada. 5. Falar inglês te deixa mais sexy, mais atraente. Segundo uma pesquisa feita por um site de relacionamentos, 75% dos entrevistados acham atraente quem fala uma segunda língua e 93% dos entrevistados concordaram que quem fala uma segunda língua é mais atraente do que quem tem uma barriga tanquinho. Sexto motivo, sexto benefício: inglês é a atual língua franca. É a língua da vida intelectual, da vida artística, é a língua dos negócios, é a língua da ciência. Cerca de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas fala inglês hoje. Não importa a sua área, seus interesses,
Se você não fala inglês, você tá atrasado. As discussões, os acontecimentos, eles estão acontecendo em inglês. A vida ao vivo tá acontecendo em inglês. A vida em tempo real, ela tá acontecendo em inglês. Se você não fala inglês, você tá sempre recebendo informações filtradas e traduzidas. Ou seja, informações atrasadas e já provavelmente com opinião de alguém aí influenciando o meio de campo. Se você gosta de estudar ou se você tem ambições acadêmicas, hoje em dia é impossível sem falar inglês. Sétimo e último motivo, um outro efeito do fato do inglês ser a língua franca é que onde você for, as chances é que vai ter alguém lá que fala inglês. Isso aumenta muito a sua segurança e a sua liberdade para fazer viagens internacionais. E além disso, isso aumenta exponencialmente o seu poder de network, de conhecer novas pessoas e pessoas estratégicas. Bem, esses são só alguns benefícios de quem fala inglês. Me conta aqui nos comentários, o que te motiva? Você tem que ter clareza do que te motiva. Por que você quer aprender a falar inglês? Me conta aqui nos comentários. Segundo passo, o método. Falar inglês não é uma matéria de escola, ou seja, não é um conhecimento consultivo, como aqueles que a gente tinha na época da escola, que você podia estudar horas e horas para acumular uma informação, para depois aquela informação ser transferida para uma prova. Ou um conhecimento que você tem um livrão e um caderno de anotações que você pode depois ir lá consultar esse conhecimento. Essas matérias são aquelas matérias que a gente acumula informações. Inglês não é isso. Inglês é uma habilidade psicomotora. É muito mais parecido com tocar um instrumento musical do que com as matérias que a gente viu na escola. Por exemplo, você pode passar a sua vida toda estudando as teorias de piano, ler todos os livros de piano, de história do piano, de mecânica do piano, tudo, e nunca ser capaz de tocar piano. Você só vai aprender a tocar piano, adivinha? Tocando piano. É a mesma coisa com falar inglês. São mais de 70 músculos na face e no pescoço relacionados à fala. E essa musculatura precisa ser treinada para poder falar inglês, assim como os dedos no piano para tocar a música, para tocar as escalas. Você pode saber tudo de gramática, de história da língua inglesa e não ser capaz de falar, de ter uma conversa em inglês. A prova disso é muito triste. É a multidão de bacharéis e licenciados em inglês que a gente tem no Brasil hoje que não falam inglês. Saem da faculdade com diploma de inglês sem falar inglês. E também a multidão de alunos de cursinho que ficam anos e anos no cursinho decorando regras de gramática e no final saem sem falar inglês. Agora que você já entendeu que falar inglês não é uma matéria de escola, que você não vai ter que voltar pro CA para poder aprender a falar inglês, a pergunta que surge é a seguinte: o que estudar então? E ainda mais importante, o que estudar primeiro? Em que ordem? Eu trabalho com um método natural de aquisição de segunda língua. E nesse método, a gente usa os mecanismos do cérebro que o cérebro já tem, os mesmos que você usou para poder aprender a falar português sem ter que estudar. Afinal de contas, você é fluente em português e você não ficou fluente em português estudando português. A sua mãe não leu para você no berço a gramática normativa da língua portuguesa, certo? E o nosso objetivo principal com esse método é construir uma coisa que a gente chama de repertório linguístico. O nosso cérebro, ele não é um computador. Então essa ideia lá do método tradicional, que basta você decorar um monte de regras, como se fossem as linhas do código de um programa, e você acumular um monte de vocabulário e palavras, e que de alguma forma essas duas coisas vão se unir para produzir discurso, para produzir fala, não funciona muito bem, porque não é assim que o nosso cérebro funciona. Para o nosso cérebro, tudo é ferramenta. Ele ouve um som, entende a função daquele som, entende os efeitos e o contexto daquele som, ele pega esse som, ele guarda na malinha na caixinha de ferramentas dele, que é o que a gente chama de repertório linguístico, para poder usar depois no momento adequado. Esse som pode ser palavras soltas ou frases inteiras. Essa caixa de ferramentas, essa coleção de sons, é o que a gente chama de repertório linguístico. São essas ferramentas sonoras que estão prontas para ser usadas sem ter que analisar nada antes. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está sem relógio, seu celular descarregou e você está na rua e você vira para a pessoa do seu lado para ela te informar as horas. Que frase imediatamente sai da sua boca naturalmente, sem você ter que analisar nada? Essa aí mesmo que já apareceu na sua mente. Que horas são, né? A maioria dos brasileiros usa essa frase. Que horas são, certo? Você não parou para analisar, para pensar que precisava de um verbo de ligação, de um pronome interrogativo, de um substantivo feminino plural? Não. Por quê? O seu cérebro, ele já tem essa ferramenta lá, ele sabe que essa ferramenta, ela serve para descobrir que horas são, ok? É assim que o nosso cérebro funciona. É por isso que eu digo, e as pessoas, né, não entendem, ficam confusas quando eu falo isso, mas ninguém usa gramática para conversar. Você não sabe nada de gramática, pelo menos eu imagino que não, né? A grande maioria dos brasileiros não sabe, mas você é fluente em português. Você não sabe nada de gramática e é capaz de entender tudo que eu tô falando aqui. Gramática é linda, gramática é um luxo, gramática é delícia, mas, né, eu pelo menos gosto muito de gramática, tô suspeito pra falar. Gramática é a arte do bom escrever, gramática é a arte de eliminar as ambiguidades da escrita, da fala. Coisa linda, eu amo. Mas não é por aí que a gente começa a aprender um segundo idioma, né? Na verdade, nem o primeiro, ok? Vai chegar o momento de você estudar gramática, mas não agora. Não é por aí que a gente começa. Bem, pensa comigo, é uma pergunta óbvia, né? Mas vou te
te fazer assim mesmo. Quem veio primeiro? O idioma ou a gramática? Ora bosta. A gramática, para ser escrita, precisou que o idioma já existisse para poder escrever ela, não é verdade? Então, o que vem primeiro não é o conteúdo formal, a descrição formal do idioma. O que vem primeiro é a fala, é o som, não é o estudo formal teorizado da língua, ok? Mas a construção do repertório linguístico. E o repertório linguístico, ele é formado de basicamente uma coisa só: palavras e frases de alta frequência de ocorrência. Calma que eu vou explicar. Todos os dias a gente não fala mais ou menos as mesmas coisas, sobre os mesmos assuntos, usando as mesmas frases e as mesmas palavras. Pois bem, isso aí é o que a gente chama de alta frequência de ocorrência, ok? São sempre as mesmas palavras, as mesmas frases, né? Basicamente, no nosso cotidiano. Se você quer sair do zero e atingir nível de conversação em até um ano, basta você seguir um roteiro que vai focar exatamente nisso. Um roteiro que vai te levar a aprender isso primeiro. Depois você aprende o resto. Para ajudar os meus alunos e mentorados, eu olhei para o CFR, que é o quadro comum de referência dos idiomas europeus. É nesse quadro que define lá o que é básico, intermediário, avançado, aqueles níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2. E nesse quadro diz o que a pessoa precisa saber para ser classificada como um desses níveis aí. E eu pensei, quais são as coisas mais fundamentais que uma pessoa precisa para poder sair do zero e bater papo e atingir nível de conversação em inglês? Foi assim que eu montei um roteiro de 16 semanas, 4 meses aproximadamente, para você poder pegar todo esse repertório linguístico do inglês essencial, que é o que você vai precisar para poder atingir o nível de conversação, começando do absoluto zero. E ele ficou assim. Pensa comigo, se você conseguir seguir esse roteiro, olha o quanto de coisas sobre as quais você vai ser capaz de se comunicar. Na primeira semana você aprende a conversar sobre o que você gosta, o que você não gosta, a falar sobre as coisas que você faz. Na segunda semana você começa a conversar sobre quem você é, como e onde você está. Na terceira você aprende a cumprimentar pessoas e falar sobre o tempo. Na quarta semana você pode conversar sobre famílias e posses. Na quinta semana você começa a aprender a apresentar para alguém, a falar sobre a sua biografia. Na sexta semana você começa a falar sobre o que você está fazendo, ou seja, coisas em andamento. Na sétima semana tem um módulo especial sobre pronúncia, porque a pronúncia é a chave de tudo. Se você não consegue entender os sons do inglês e não consegue reproduzir esses sons do inglês, você não vai entender o que estão falando com você e ninguém vai entender o que você está falando. Pronúncia é a chave de tudo, em qualquer idioma. Na oitava semana você aprende a fazer perguntas inteligentes. Na nona semana você conversa sobre as suas habilidades e sobre as possibilidades. Na 10ª semana você conversa sobre o futuro quando você não tem um plano. Na 11ª semana você começa a conversar sobre o futuro para quando você já tem um plano. Em inglês tem uma leve diferença. Na 12ª semana você aprende a falar sobre as coisas que você fez ontem, as ações que você fez no passado. Na 13ª você começa a falar sobre como foi o dia de ontem, ou seja, estados no passado. Na 14ª você conversa sobre o que existe, o que tem, né, como a gente fala em português. Na 15ª semana você aprende a conversar sobre hábitos, coisas que você costumava fazer e não faz mais, e sobre coisas que você está acostumado a fazer agora. Na 16ª semana você pode conversar sobre as coisas que você já fez ou que nunca fez. Beleza, Guilherme, mas eu já tô agoniado, como é que eu faço para aplicar isso? Você pode anotar, tirar um print dessa lista, ou você pode anotar essa lista, e você pode buscar esses temas todos os dias no YouTube. Você pode conversar com o ChatGPT sobre esses assuntos, você pode procurar no Google sobre esses assuntos. Com certeza tem tudo isso de graça na internet, com certeza. Se você quiser um plano de estudos mais detalhado, com temas diários para você poder já saber o que procurar todos os dias, para você estudar sozinho e facilitar sua caminhada, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o meu plano de estudos que segue esse roteiro que eu acabei de apresentar para você. É um precinho simbólico e você vai ter todos os dias um tema para você poder pesquisar e ser o seu guia de estudo autodidata, vamos dizer assim. Além desse plano de estudos, você vai ganhar também um bônus, um mini curso com e-book e aula gravada, usando as técnicas do Eco-Learning, que é uma técnica que eu criei, que eu adaptei, na verdade, não foi eu que inventei ela, para poder te ajudar a memorizar as suas 100 primeiras frases em inglês. Se essa metodologia fez sentido para você e você tá com muita pressa, não quer perder tempo procurando nada na internet, o ideal é você entrar pro meu curso, o The First Step, que já tá na sua versão 2.0 hoje. Nesse curso, esse Study Plan, ele tem aulas gravadas diárias para você poder só, tudo mastigadinho, chuchu beleza, assistir, aplicar e praticar. É isso. Você não perde tempo procurando nada. O curso The First Step, além desse roteiro de inglês essencial, com as videoaulas já organizadas na ordem que você precisa assistir, seguindo esse passo a passo, também tem vários módulos temáticos, mais de 10 módulos bônus, como por exemplo, conversando no restaurante, conversando no hotel, conversando no aeroporto, passando pela imigração, inglês para emergências e etc. São mais de 10 bônus, para você poder expandir o seu repertório linguístico. Além disso, os alunos do The First Step, além desse roteiro e os mais de 10 módulos bônus, também tem o meu acompanhamento diário no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é para você nunca se sentir sozinho ou sozinha e nunca
nunca travar com alguma dúvida, com alguma pergunta e não ter pra quem perguntar, ok? E também pra você praticar muito a sua conversação no nosso grupo. Agora, se você tem um perfil mais diferenciado e já está buscando um acompanhamento personalizado, intensivo e individual, eu vou deixar aqui também o link para você poder se inscrever, para você, na verdade, preencher o formulário de interesse para minha mentoria. É uma mentoria intensiva, semestral, totalmente personalizada. Se tiver vaga e você gostar da proposta, vai ser uma honra para mim te guiar nessa etapa da sua caminhada. A vantagem da mentoria é que quem entra para a mentoria já recebe de bônus de presente o Study Plan e o curso The First Step, além das sessões de conversação ao vivo individuais, obviamente, e do plano de estudo personalizado. Recapitulando, se você tá sem grana, tira um print, copia aqui essa lista das 16 semanas que eu te dei, cai dentro do Google, do YouTube, do ChatGPT, sei lá. Se você quiser o Study Plan já detalhadinho com o que você tem que buscar cada dia, você pode adquirir o Study Plan aqui embaixo. Vou deixar o link aqui em algum lugar, por um preço simbólico. Se você está com pressa e não quer perder tempo procurando nada, entra para o curso The First Step, também vou deixar o link aqui embaixo. Mas se você está procurando um acompanhamento mais intensivo, mais individualizado e mais personalizado, aí você pode preencher o formulário de interesse para a minha mentoria e se tiver vaga e você gostar da proposta, a gente conversa. Lembrando que quem entra para a mentoria automaticamente já ganha o curso e The First Step e o Study Plan. Terceiro passo. Rotina. Esse é o passo mais difícil. Inglês é moleza. Inglês é o idioma mais fácil que tem no planeta Terra e eu posso provar. Se você duvida, fala aqui embaixo que eu gravo um vídeo especial, exclusivo sobre isso, para te mostrar que o inglês é ridículo de fácil. O difícil é você inserir o inglês na sua rotina. Veja bem, a criação de novos hábitos é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo dos adultos. Nosso cérebro, ele foi feito para não gostar muito de mudanças, então ele resiste a esses novos hábitos. Porém, uma vez que o hábito estiver instalado, ele vai ajudar a gente a manter o hábito também. Inglês não é um miojo, você precisa de constância todo dia, um pouquinho, um tijolinho cada dia, uma gotinha todo dia para encher o seu balde da fluência. Se você tem dificuldade de cumprir o que fala, de atingir as metas que você estabelece, se você tem dificuldade de criar e manter novos hábitos, eu vou deixar um link aqui para você de um vídeo que eu gravei também aqui no canal, para você assistir depois, daqui a pouco, quando terminar esse vídeo, exatamente sobre esse assunto. Como que você faz para estabelecer metas, cumprir as metas e vencer a procrastinação de uma vez por todas. Tenho certeza que se você tem problema com isso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois desse vídeo. Lá eu ensino algumas técnicas que eu usei para perder 17 quilos, fazer doutorado, abrir minha empresa, mesmo sendo casado, pai de 4 filhos e ainda com uma pandemia aí no meio do caminho para embolar o jogo. E pior, sendo uma pessoa extremamente ansiosa e extremamente distraída. Se eu consigo, até minha avó de bengala consegue. Então, assiste lá que vai te ajudar. Bem, depois desse vídeo, você nunca mais vai poder falar que não sabe por onde começar, que não sabe o que fazer. E nem que não tem dinheiro para isso. Mas agora você pode me falar assim, eu não sou inteligente o suficiente. Falar inglês não é uma questão de inteligência. Tem muita gente burra que fala inglês. Procura que você vai achar. A sua inteligência foi suficiente para você aprender português, que é um inferno de difícil. Isso se dá porque você tem duas regiões no seu cérebro que são especializadas nisso. Uma especializada em aquisição de língua e a outra especializada em transformar isso em fala, em discurso. Você aprendeu português sem estudar regrinha, sem estudar gramática, graças a essas áreas do seu cérebro. A resposta está na estrutura do seu cérebro. Você não precisa de fé, não precisa de mais inteligência, nada disso. Deus já te deu tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa para aprender a falar inglês. É só fazer a sua parte agora. É fisicamente impossível alguém aprender a falar inglês por você, tá? Você pode falar também, mas eu já tentei, não consegui. Eu duvido que você já tenha ouvido alguma das coisas que eu já te falei aqui nesse vídeo hoje. Provavelmente, se você já tentou antes, você é mais uma vítima do método tradicional, que é baseado em gramática e tradução, e que não respeita o funcionamento do cérebro, e que ignora completamente as últimas descobertas da neuroaprendizagem e da teoria de aquisição de segunda língua e da teoria neural da linguagem. E finalmente você pode me falar assim, Guilherme, eu não tenho tempo para estudar. Paciência. Digamos que você durma 8 horas por noite, que eu duvido, porque eu não conheço nenhum adulto com mais de 30 anos que dorme as 8 horas que precisa. Se você dorme, parabéns, arrasou. Vamos supor que você durma 8 horas por dia. Você tem 16 horas acordado. Você passa 16 horas acordado. 16. São 960 minutos. São 57.600 segundos. Se você não consegue separar 30 minutos por dia no universo de 16 horas, meia horinha, sério que tu vai meter esse caldo pra cima de mim? Não, pelo amor de Deus, você não quer falar inglês. É isso. Você sabia que os brasileiros, em média, eles gastam, desperdiçam, jogam no lixo 3 horas e 31 minutos vendo bosta nas redes sociais? 3 horas e 31 minutos por dia, em média. Isso quer dizer que tem gente que passa muito mais tempo do que isso, desperdiçando vida na rede social vendo bosta. Se você tirar 30 minutos disso, você ainda pode passar 3 horas vendo bosta na internet e ainda assim você vai aprender a
falar inglês. Então não me mete esse caô não, tá? Que não tem tempo. Pelo amor de Deus. Bem, agora é contigo. A bola tá no teu pé, chuta pro gol. A faca e o queijo aí, pra quem gosta de goiabada, né? Tá na mão, e ainda com um cafezinho pretinho, quentinho, passado agora. Tá aí na tua mão. Pelo amor de Deus. É impossível, fisicamente impossível alguém aprender inglês por você. Eu tô aqui pra te guiar, te pegar no colo, se precisar, pegar na tua mão, mas a jornada é sua. Agora você não tem mais desculpa pra não falar inglês. O caminho está claro. Se você quer sair do zero e atingir nível de conversação em 16 semanas, siga o passo a passo que eu botei aqui pra você. Esse plano de ação de 16 semanas, de 4 meses mais ou menos. Se quiser um atalho, adquira o meu Study Plan, que já vai com bônus das suas 100 primeiras frases em inglês. Se você tá com pressa, não quer perder tempo procurando nada na internet, entra pro The First Step, que já tá tudo lá mastigadinho na ordem, é só clicar e assistir e praticar. E ainda tem o meu acompanhamento no grupo para você poder tirar suas dúvidas diariamente. E se você quer um acompanhamento mais próximo ainda, individualizado, 100% personalizado, a minha mentoria tá aberta. Se tiver vaga, vai ser uma honra eu te acompanhar nessa caminhada. Agora só depende de você. Me conta nos comentários, qual é a sua maior motivação para aprender inglês? Por que você quer aprender inglês? Eu leio todos os comentários e respondo todos eles. Se esse vídeo te ajudou, compartilha no WhatsApp, porque se você compartilhar, você me ajuda demais. Se pessoas entram pelo link que você compartilhou, o YouTube acha que meu vídeo está sendo útil para pessoas e ele distribui para mais pessoas. Dá seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, que eu trago conteúdos novos toda semana para poder te ajudar a destravar o seu inglês. Bora pra ação? Chega de inglês zero, hein? Bora. Vral.